Olá, investidores. Eu, Thiago PS, e eu sou o canal Fique Esperto. No dia de hoje, falar aqui sobre o HBT11, um fundo que eu tenho bastante propriedade para falar, né? Pois invisto no fundo desde o começo, não do IPO, porque não gosto muito de investir em IPO, né? Mas já tem pelo menos uns 5 anos que eu acompanho esse fundo, viu? Inclusive, foi lá no fórum desse fundo, no Clube FI, que comecei minha vida de analista, né? Então, olha. Na minha opinião, a análise HBT11 não pode começar por outra coisa que não seja pelas taxas do fundo, né? Temos aqui uma taxa de gestão de 1,26% ao ano. Eu considero que está até bem ok, já que se trata de um fundo high yield, né? O gestor ele tem que receber um pouco a mais, uma remuneração maior, já que ele está tendo um trabalho maior, né? Ativos que exigem um acompanhamento mais de perto. Mas essa taxa de performance aqui eu considero como sendo bem complicada, tá? Bem abusiva. É, o benchmark, né, ou a meta aqui, dando uma brasileirada aqui, é de apenas 100% CDI, o que é muito fácil ser batido, sabe? Esse 20% aqui, que vai comer sobre esse excedente aqui, ele é um percentual bem alto, tá? Então tem um potencial de estrago aqui bem alto caso o CDI seja baixo. Atualmente, como a Selic se encontra em dois dígitos, essa taxa de performance não está sendo muito prejudicial. Mas quando ela fica baixa, realmente é algo que você tem que levar em consideração, tá? Ah, tá. E uma coisa, só lembrando que antigamente o fundo ele trazia dos DRS no relatório gerencial. No começo ele trazia o regime caixa, né? E mais para o final a do lucro contábil. E nesse do lucro contábil ele trazia mais informações aqui detalhadas sobre o provisionamento da taxa de performance. Mas só que aí eles foram e tiraram essa outra DRE, né? Pois é, o padrão XP de transparência. Mas vejam bem, não é porque o fundo tem taxas pesadas assim que não devemos desconsiderar o fundo logo de cara, tá? Se o desconto for bom, dá até pra gente desconsiderar esse ponto aqui. Ok, e agora seguindo aqui com minha análise, indo para o segundo ponto aqui, sobre o risco do fundo, que é o ponto central aqui desse vídeo. Então, posso falar com vocês que a HBT11 no high yield aqui está bem no limite, bem próximo aqui de atingir o patamar de ultra high yield, aqui na minha classificação que eu fiz na minha planilha de papel. E muito disso é devido a que a exposição que o fundo possui aqui é o segmento de multipropriedade. E vocês, como já devem saber, é um segmento extremamente especulativo e que tem dado muita dor de cabeça em os investidores do fundo da Hectare. Não só da Hectare, né? Mas também ali do Turcal lá no FDIC Residência também tem dado bastante trabalho. Ao menos por aqui, os gestores eles não investiram naqueles projetos enrolados lá da Fortesec. Inclusive, algo louvável aqui em HBT11 é que eles rejeitaram esses CRs enrolados, tá? E é o que seria muito conveniente para os gestores, que vinham sendo muito cobrados pela finalizar a alocação do caixa. Inclusive, essa é uma coisa que eu ficava cobrando bastante eles lá no Clube FI. E hoje eu vejo até que foi positiva essa demora, sabe? Deles não terem locado, não ter colocado dinheiro nesses tipos de projetos assim que estavam meio confusos, sabe? No entanto, essa demora que eles tiveram também foi bem exagerada, tá? Não é porque eles não colocaram, investiram nesses projetos assim meio tanqueiro por perdoar aquela demora que eles tiveram para alocação dos ativos, tá? Passou de ano para alocar os recursos que eles captaram, sabe? Foi tempo demais. E aqui também o outro segmento que é muito visto como high yield aqui é o desloteamento. Varia muito de fundo para fundo o risco desse segmento aqui, né? A gente tem um caso positivo, por exemplo, no NCHB11, são fundos projetos de loteamento bem maduros, já com a carteira
bem avançada, apenas recebendo, pegando os recebíveis, mas também tem muitos casos assim de problemas aqui no loteamento, sabe? É que muitos desses projetos aqui são de empresas pequenas em cidades pequenas, né? Então, realmente, temos alguns casos de problema de inadimplência aqui em séries de loteamento. Inclusive, aqui também em HBT11 temos projetos assim que passaram por estresse, tá? Que estão passando estresse aqui em HBT11, mas em posições pouco representativas. Inclusive, aqui, um ponto positivo em HBT11 é a sua diversificação, né? Aqui temos, que eu estou mostrando aqui nesse slide aqui, a exposição que ele possui, o máximo é 6, alguma coisinha por cento, o que, na minha opinião, ainda não é ideal para fundos desse nível de risco aqui. Então, meu ideal seria no máximo 5% por indexador, por indexador não, por devedor, mas ainda considero assim que a diversificação dele esteja ok, tá? Então, voltando aqui na minha planilha, um outro ponto positivo do fundo é o regime de distribuição, né? Que segue o regime caixa, que é mais conservador. Isso aqui ajuda a diminuir risco, porque significa que o gestor está distribuindo apenas o que está realmente entrando de caixa no fundo. Já quando é por lucro contábil, é bem mais fácil de rolar aquelas trambicagens, né? Igual rolou nos fundos tranqueira, né? Em que se aproveitar do regime de distribuição pelo contábil para distribuir coisa que nem tinha entrado ainda. Então é por isso que em fundos de mais arriscado, mais high yield, ultra high yield, eu prefiro ver esse aqui de distribuição caixa. No entanto, não quer dizer que é lucro contábil que é ruim, tá? Se o fundo ele for mais conservador, assim até que tolero bem esse lucro contábil. Por exemplo, o VCJR11, os fundos da Kinea, são tudo por lucro contábil, sabe? Mas nem por isso eu considero isso como muito arriscado. Isso acontece porque como os ativos em carteira desses fundos mais seguros, você tem uma segurança que você está recebendo, então não vejo tanto problema de você estar antecipando essa distribuição, sabe? Mas agora aqui, quando a gente está tratando de fundos mais arriscados, eu gosto de ver isso aqui realmente, de que o fundo distribui apenas o que está entrando em caixa do fundo. É, então, agora aqui voltando para o campo negativo, posso citar que tem a impressão de que os gestores estão insistindo no erro, tá? Eles seguem aqui investindo em projetos de multipropriedade, tanto agora que no mês de abril, aqui que é o relatório gerencial mais recente que eu tenho disponível, como em outros meses, eu já vi que continuam investindo aqui nesse tipo de projeto arriscado, sabe? Isso aqui acaba sendo meio que como um tiro no pé pelos próprios gestores, né? Pois esse segmento aqui está completamente com o filme queimado entre os cotistas. Então, dificilmente o fundo vai conseguir pegar um ágio se ele continuar insistindo aqui nesse erro, né? Mas vai entender. Era para os gestores estar tentando reduzir essa exposição aqui, esse segmento, mas continuam aqui insistindo no erro, né? E com relação aos rendimentos, não acho que esse seja um patamar que é adequado para o nível de risco do fundo. R$ 1 por cota aqui da UVP aqui está muito desinteressante. Acho que não está com rendimento legal. Talvez se a gente for, você conseguir um preço mais descontado aqui, já começa a ficar legal, sabe? Eu já vi o fundo aí batendo abaixo de R$ 90, aí já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Já começa a caminhar lá para os 1,15, 1,20%, aí já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Inclusive aqui, ó, recentemente tivemos um IPCA de 0,83, isso daqui não se refletiu sobre o rendimento. Então, isso daqui já é mais um ponto negativo, não está conseguindo repassar toda a inflação, e realmente esse rendimento dele não está me agradando muito. Então, para mim, HBT11 somente com um belo desconto, tá?
Então, isso, galera, uma análise mais rapidinho sobre a HBT11. Depois, no outro vídeo, eu detalho com vocês as operações que têm dado problema, beleza? E lembro vocês que nada que recomendação de compra ou de venda, ok?